gente te conta. Olá, bem-vindos ao A Gente Te Conta, o podcast do Sítio Escola Gerânio, na nossa segunda temporada, contando as histórias do sítio. Eu sou o Thiago Leite e aqui comigo... Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão escutando esse episódio, mas sejam muito bem-vindos ao nosso podcast mais uma vez. Eu sou Isadora Bernardes, eu sou coordenadora de inglês aqui do Sítio Escola Gerânio, professora da Secretaria de Educação e mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília. Viu, Brasil? Toma isso aí pra vocês. Então é isso, gente. A gente está aqui com duas convidadas muito importantes, que a gente gosta muito. Podem se apresentar. Oi, gente. Aqui é a Dani, sou coordenadora pedagógica do Sítio Escola, sou pedagoga de formação e sou mãe do Vicente, o aluno do segundo ano aqui no Sítio Escola. Oi, eu sou a Letícia Regis, sou professora daqui do sítio, professora do primeiro ano do ensino fundamental, sou pedagoga e pós-graduada em neuropsicopedagogia clínica e institucional. Bem-vindas! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interdisciplinaridade no Sítio Escola Gerânio. Então, se você quer saber mais sobre interdisciplinaridade aqui no Sítio Escola Gerânio, a gente te conta! A gente te conta! Como a gente está focando em contar as histórias, né, Thiago? Então a gente vai contar histórias de como a interdisciplinaridade acontece aqui na nossa escola, claro, sempre embasando em teoria e nas nossas experiências. Então, para começar as nossas conversas, eu acho que a gente podia primeiro esclarecer para as pessoas o que é a interdisciplinaridade, né? Bom, a interdisciplinaridade é a gente incluir dois ou mais conteúdos ou matérias ou disciplinas em uma aula ou uma proposta ou uma atividade. O que é interdisciplinaridade? Eu acho tão difícil falar essa palavra. É difícil mesmo. E também se basear também nos conceitos da escola, porque aqui no sítio a gente se baseia em Frenet, metodologias ativas, e a interdisciplinaridade entra dentro dos dois conceitos do que esse estudioso trouxe pra gente, e acho que é importante a gente falar um pouco dessa metodologia para poder falar também sobre a interdisciplinaridade. Gente, é uma palavra difícil. E a gente também tem outros teóricos famosos que falaram sobre interdisciplinariedade, que é o Paulo Freire, Maria Montessori, Vygotsky, Piaget. E aí a ideia de unir esses conteúdos é porque a vida real, ela une também, né, esses conteúdos, né? Quando eu estava pensando aqui num exemplo para trazer para essa discussão, por exemplo, uma ida ao mercado, né? Quais conteúdos a gente precisa ter em mente para a gente ir ao supermercado? Primeiro deles, geografia, né? Uma noção espacial ali de como chegar no supermercado. Depois, onde que fica cada prateleira? A gente tem que também saber ler, então precisa de português para a gente identificar o produto que a gente precisa. Matemática para fazer a conta de quanto que vai dar, né, os seus produtos. E aí, isso é um exemplo da vida prática. E por que na escola precisaria ser cada disciplina fragmentada? Eu acho que algumas coisas, se a gente não une, acaba se perdendo e não fazendo sentido para a vida real das crianças. Trazendo agora um pouco da educação infantil, sobre habilidades, né, que a gente... Gente, eu me distraí. Eu me distraí, não. A gente tem a visita aqui da Moana. Moana, fala oi pro pessoal. Oi. Dá tchau pro pessoal agora. Tchau. Tchau, beijo, Moana. A gente te conta. Quando a Dani trouxe essa questão, né, de uma ida ao mercado, traz diversos conteúdos, matérias. Isso me lembrou muito Paulo Freire, porque Paulo Freire fazia muito isso, né? Lá em Angicos, por exemplo, quando ele foi alfabetizar aquelas pessoas mais velhas, ele pegou a essência do que eles faziam para poder trabalhar e alfabetizar aquelas pessoas. Dentro disso, é uma pessoa que trabalha numa horta, né? Ele tem um conhecimento que outras pessoas não têm, naquele sentido prático de vida, e ali dentro ele consegue trabalhar matemática, português, ciências, tudo pela vivência dele. Então, Paulo Freire fazia muito isso, de alfabetizar através desse sentido, de pegar a vida daquele pessoal que tá ali e fazer uma
uma interdisciplinaridade, né, de fazer essa junção de conteúdos. Então, olha, você é bom em horta, em trabalhar com a agricultura, mas infelizmente você ainda não sabe ler, mas vamos então utilizar o que você sabe para você aprender a ler, utilizando agricultura, ciências, história, matemática e alfabetizar aquela pessoa. Então, eu acredito que Paulo Freire é um dos teóricos que faziam muito isso, né, de transmitir, né, essa aprendizagem dessa forma. E aí a Dani trazendo a questão do supermercado, de poder ir lá e encontrar, a gente vê muito no ensino fundamental, porque são conteúdos, querendo ou não, são português, matemática, história, mas na educação infantil são habilidades. Então, a educação infantil acho que abrange muito mais pelo fato de ser habilidades, porque você consegue atravessar vários conteúdos, entre aspas, né, por conta dessa amplitude das habilidades que a gente trabalha com eles. Então, quando a gente trabalha lateralidade, a gente pode trabalhar matemática, a gente pode trabalhar localização, a gente pode trabalhar tudo isso, que é interdisciplinaridade, mas em habilidades da educação infantil. Então, ele está presente na educação, não tem como você querer fugir disso, tá ali presente. É só você conseguir abrir o olho e enxergar como que isso acontece, né? Não é dividido 100% tudo. Eu acho legal porque, para mim, então, interdisciplinaridade é conexão. É eu conectar essas coisas que, em algum momento, a gente achou por bem separar. Talvez porque o nosso cérebro, falando biologicamente, a gente necessita colocar as coisas, cada uma no seu lugar, em caixinhas e separar, para que isso faça mais sentido e a gente consiga acessar. Mas por que não, então, trabalhar na conexão dessas caixas? Já que eu preciso separar elas, como a Leti falou aí, do ensino infantil para o fundamental, mas em algum momento, por que não conectar? E fazer essa conexão dando sentido, para mim, é o grande pulo do gato, né? É a ida ao mercado, é a agricultura, né? Um trabalhador rural. Então, a gente também entra aí na nossa influência também de Frenet, né? Dessa importância, da realidade da educação. Por que eu preciso ler? Porque isso daqui tem uma função social, né? E aí isso se torna muito, muito mais fácil de acessar, né? Eu acho muito legal, porque para mim interdisciplinaridade é isso, conexão. É eu conectar esses conteúdos para que eles tenham sentido em um tema central, né? Gosto muito do termo diálogo de saberes. Eu acho que é isso, né? Em algum momento foi separado e eu acho que a separação ela é interessante, mas eu acho que ela não precisa ser rígida, né? Não precisa ser inflexível. Então há momentos em que é interessante juntar. Há momentos em que é interessante separar por uma organização, por um entendimento, por uma aula mais teórica. E eu acho que eu gosto muito do equilíbrio, sabe? De ter as duas coisas. E aí posso citar alguns exemplos, assim, sobre o que a gente já vivenciou aqui no City Escola com relação à interdisciplinaridade. A Feira de Ciências foi uma. Os projetos é uma metodologia constante da escola onde a gente consegue fazer essa junção entre vários saberes. Inclusive, o meu filho foi aluno da Letícia no ano passado e eles fizeram um projeto sobre aracnídeos, né? Que a turma estava muito interessada em saber sobre aracnídeos, né? Aranhas e escorpiões. E aí ela conseguiu juntar vários conteúdos de ciências, de português, matemática eu não lembro, talvez, né, num jogo de raciocínio lógico, mas isso traz o conteúdo, a matéria, para um campo mais real e concreto, porque para a criança é muito importante que a gente traga as coisas para o concreto. Se ficar só no abstrato, perde o sentido. A Dani falou isso e eu ia falar justamente sobre como isso foi moldado e traga para a gente como a maneira certa de fazer educação. E aí eu acho que tem duas questões. A gente entender que nós somos seres complexos. A gente acredita que a gente precisa dividir os conhecimentos em caixinhas como se fossem tijolos, né? Tanto que se você pensar numa grade horária escolar, né, você tem exatamente blocos de conhecimentos separados. Então, matemática, que não tem nada a ver com português, que não tem nada a ver com física, que não tem nada a ver com geografia. Então, são blocos de conhecimentos que foram separados. Na verdade, isso foi imposto, né? Na verdade, ninguém nunca parou para questionar por que os conhecimentos são tidos ou dados como conhecimentos separados um do outro. Quando, na verdade, se você pegar a nossa vida é interdisciplinar, a nossa vida é transdisciplinar. Uma ida ao mercado requer diversas habilidades, né? Esse exemplo do mercado, ou em outros projetos, como a gente vai citar aqui, que Mona também vivenciou na educação infantil. Meu mestrado é especificamente em pedagogia crítica de projetos. Uma das coisas que a gente vê na pedagogia de projetos é justamente que o mundo é baseado em projetos, né? Isso, o pessoal fala muito isso, o mundo é um grande projeto, né? Tudo é um grande projeto. E para isso, a gente precisa trabalhar diversas habilidades, porque somos seres complexos, né? É interessante falar isso só para
conhecimento, né? Assim, depois ali da Revolução Industrial, a gente passou por um processo de especialização do trabalho. Então a gente saiu do artesanato puro, né? Então, um cara que fazia sapato, era um artesão que fazia todo o processo. Então ele pegava o couro, ele curtia, ele fazia o cardaço, ele colava, ele costurava, na verdade, porque não era, né? Ele fazia todo esse processo para ter um sapato. Depois, com o advindo das máquinas e tudo mais, não, aí você já começou a ter quem? Quem faz a sola, quem faz o couro, quem faz o cadastro, alguém que monta, alguém que vende. Então a gente já foi categorizando e dividindo em caixinhas, dando um salto tremendo para isso, é o que a gente faz hoje. Então, assim, tipo, tem coisas que precisam só de matemática, tem coisas que precisam... Então, a gente, naturalmente, enquanto sociedade, a gente foi fazendo isso. Só que tudo é cíclico na nossa história, né? Em algum momento a gente parou para pensar, beleza, a gente separou demais. Mas olha, não é que isso daqui faz sentido conectar com isso, dialogar com isso, e aí a gente vai meio que fazendo o caminho inverso de retomar, calma aí. Então, dá para ter aquela pessoa que vai fazer de tudo? Então, aí a discussão da interdisciplinaridade, ela ganha destaque, né? De tipo, calma aí, estamos separando demais, vamos voltar aqui? E a exemplo disso, e de forma muito contraditória, a gente tem o vestibular, né? Que é a integração de todos os conteúdos, sendo que na prática as aulas são separadas. Então os professores se pegaram nisso de terem que fazer alguma integração entre si para ajudarem nesse processo aí do vestibular. É muito engraçado esse negócio do vestibular. Quando eu fiz vestibular, tem uma questão que eu nunca vou esquecer, porque assim, eu vi tanta gente reclamando, e para mim não foi uma questão difícil, mas pra gente entender isso, chama as questões da minha época, tá, gente? Abertas, que eram as de cálculo, não sei o quê. E era uma questão simples de área. Calcular a área de alguma coisa. Só que eles colocaram para calcular a área do Teatro Nacional aqui de Brasília, que é uma construção que tem várias formas geométricas que se misturam. Gente, era um terror, porque todo mundo falava assim, calcular a área eu sei, mas aí me colocar lá um Teatro Nacional, aí já é demais. O que tem a ver o Teatro Nacional? Então, um pouco da dificuldade que também tem de quando a gente junta esses conteúdos, que não era só matemática, ali tinha um pouco do problema ali da física, do que tinha uma questão histórica ali do porquê que foi construído assim, quais eram as formas, aí bugava literalmente a cabeça das pessoas, né? Eu ia comentar também, porque como eu sou professora do ensino médio, a prova do Enem é uma prova completamente interdisciplinar. Uma questão do Enem, ela raramente vai cobrar um conteúdo. É muito difícil você pegar uma questão do Enem que eles estão cobrando só física, só matemática. Geralmente eles estão testando vários conhecimentos interdisciplinares dentro de uma questão só. A gente te conta! E jogando para vocês, como que a gente faz aqui no sítio? Então, como que a interdisciplinaridade acontece dentro da escola, seja no fundamental, na educação infantil? É como a Dani falou, né? Tem a questão dos projetos, mas nos conteúdos que a gente pesquisa, que a gente trabalha de acordo com a BNCC, a gente vai vendo o máximo que dá para fazer para tornar aquilo atravessado, né? Que consiga utilizar todos os conteúdos. Todos não, né? Mas uma grande parte. Vou dar um exemplo, assim, de uma atividade que eu fiz ano passado com o Thiago, me ajudou, né, Thiago? Em relação à matemática, que a gente foi trabalhar medidas, e poderia ter sido só uma aula ali específica na sala de aula, mas que eu decidi descer lá pra trilha. A gente basicamente iria medir as árvores que estavam ali e fazer aquelas medidas utilizando conteúdo de ciências. Esse é um exemplo de um conteúdo que a BNCC me traz, mas que eu não preciso ficar presa também só naquilo e explicar em sala de aula, mas que eu posso ampliar aquele conteúdo dentro de vivências. Então vamos descer ali, vamos ver as árvores, vamos medir, e assim a gente vai fazendo. E aí isso gera outras coisas, né? Porque as crianças ficavam, não, mas por que o tronco dessa árvore é liso? Por que dessa outra não é? Olha, essa daqui tá arranhada, essa não tá. Por que essa daqui é grossa e é baixa? E a outra é fina e é muito alta? Então eles vão tendo uma outra noção de outros conteúdos. E aí a Letícia foi amarrando isso de uma forma que foi muito legal, né? E se torna muito mais aproveitoso para eles, porque uma coisa é você ensinar aqui os prédios e tirar medida e pronto, vamos calcular. Outra coisa é você olhar e ficar, meu Deus, quanto será que isso aqui vai dar? Vamos ver, vamos testar, vamos tocar, experimentar e assim vai. Outro exemplo disso é o conteúdo de ciências também, que a BNCC traz para o primeiro ano dos períodos diários. Então, a mesma coisa, trazer português, ciências, geografia de localização. Tudo isso a gente analisa, que a BNCC traz naquele conteúdo, e aí você pode procurar também nos outros conteúdos o que tem parecido. No primeiro ano, por exemplo, conteúdos de ciências,
Geografia e história, eles são muito parecidos. Então, dá pra você fazer um ligado com o outro, ligado com o outro, e assim vai. No dia a dia, o professor tá ali e tá sempre analisando o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer. E aí tem os projetos também aqui na escola, né? Mas eu acho que antes disso, Leti, você podia falar do período do dia, desse que foi um trabalho muito legal que você fez hoje. O Theo é professor, todo mundo tá falando que as crianças são professores. Todos eles serão É porque aqui, gente, a gente é freiriano, entendeu? Eu educo e sou educado, Exatamente. entendeu? Aqui é professor e aluno. Aluno é professor, a gente aprende junto. O Theo é aluno da Letícia e ele estava aprendendo isso, a diferença do dia e da noite. Sim. E a Letícia envolveu esses conteúdos de uma forma muito legal. Conta um pouquinho pra gente. É um conteúdo que já estava previsto, né? Além do livro que a gente utiliza, eu fui trazendo outras questões para eles. E aí a gente, para poder trabalhar os períodos diários e não falar só sobre manhã, tarde e noite, eu trouxe os movimentos da Terra. Que isso daí já é conteúdo já de terceiro ano, não minto. É interessante eles saberem do princípio como é que acontece esse movimento da Terra para surgir manhã, tarde e noite. A partir disso, eu fui fazendo um projeto com eles e pensei, né, em fazer as trilhas diurna e noturna, porque com essa vivência que eles fizeram, eles poderiam ser, além de educandos, pesquisadores também. Então, eles pesquisaram quais são as diferenças entre o dia e a noite, e além disso, a gente traz questão de artes também, né, de observação. Então, eles, além de observar, estudar aquilo, eles sentiram, eles ouviram, eles estavam ali, vivendo, e trazendo o que eles estudaram em sala de aula para essa vivência. Foi misturando várias coisas, porque eu lembro até que a minha aluna ela levou um caderninho e ela foi anotando. Português tá aí, ela tá anotando. Ciências tá ali também, que eles estão pesquisando, estão analisando a natureza, como que ela age nesses períodos do dia. Matemática também tá ali. Geografia também, de localização. Então, assim, tá tudo envolvido. E é tão interdisciplinar que as crianças, elas não percebem o que elas estão fazendo. Mas eu, como professora, eu tô analisando que tá acontecendo muita coisa e que eles estão aprendendo muita coisa em uma só experiência, em um só, entre aspas, conteúdo, né? Matéria, que a matéria principal era ciências, só que abrangendo para outras Isso matérias. foi legal, também. porque a gente fez uma trilha de manhã, 8 horas da manhã, com os pais das crianças da turma do primeiro ano. Então, a gente foi pelo sítio, passamos, e depois a gente fez uma trilha noturna. Começou às 7h30 da noite, foi? 8 horas da noite. Os pais vieram também e a gente saiu no sítio escuro, com lanterna. E uma coisa que foi muito legal, essa percepção artística, por exemplo. A gente passando na horta e eu parei porque eu tinha visto alguma coisa, eu perguntei para eles, gente, o que vocês estão vendo aqui? Porque a gente tem a noção de que a noite é escuro. E eles conseguiram ver a mistura de cores da horta, das alfaces, de tudo. À noite, eles ficaram muito impressionados. Como a noite também pode ser colorido. Não é tudo escuro, não é tudo... Então, foi uma experiência muito bacana mesmo. Muito rica, né? Essa questão de aprendizagem mesmo. Acho que é uma vivência que fica pra sempre, assim, sabe? Tudo aquilo que foi exposto em sala de aula, eles viveram aquilo dentro da escola. Porque a escola deu a oportunidade para eles viverem aquilo, então isso é muito importante também. Queria trazer um exemplo como mãe. Gente, aqui é a Natália, editora do podcast, novamente aqui, Voz do Além. Vocês falaram sobre vivências fora de sala de aula. Queria trazer uma experiência com o Caio, que tem os pés de amora, de framboesa e tal. E aí, todo dia depois da aula, ele quer ir lá colher. E aí, ele fala assim pra mim, acho muito bonitinho, ele fala assim pra mim, mamãe, segue o que eu falo, porque eu já sei andar aqui, tem espinho, tá? Pro espinho não pegar em você, então segue o que eu falo, tá bom? Tá bom, filho, tá. Aí ele vai, colhe lá, não sei o quê. Quando a gente consegue sair sem os espinhos, ele fala, tá vendo, mamãe? A gente prestou atenção, a gente cuidou pra não encher de espinho, pra não furar com o espinho da framboesa e tal. E aí, esses dias depois de colher as frutinhas, a gente foi lá na lojinha. E pra ir pra lojinha de orgânico, você passa por uma mini trilha. E o que me chamou a atenção, e eu gravei ele, né, nessa trilha, e me chamou a atenção, e para as pessoas que eu mostrei o vídeo, elas comentaram a mesma coisa, que ele não tem medo, ele só saiu andando, ele foi na frente. Mamãe, ó, eu já conheço aqui, eu já sei, ali é o Lago do Jacarés, é o Monte de Galhos, mas ali é o Lago do Jacarés, viu? Faz silêncio, tá, mamãe, para não acordar o jacarés, mas assim, ele foi com uma confiança
que você vê, pelo menos na minha vivência com outras crianças que não têm esse tipo de experiência, elas têm medo de experimentar coisas diferentes. Então, essas vivências fora de sala trazem uma autoconfiança, uma autoestima, uma coragem de estar aberto ao novo, né? Isso me chamou muita atenção e eu queria trazer esse exemplo aqui. Obrigado, Vozes do Além. Vocês trouxeram 2 exemplos, até do mercado da lojinha também, que já teve um projeto que eles foram. Não sei se foi com a sua turma, Leti, que eles foram fazer compras lá embaixo. A gente foi com a sua turma? Mas eu tava pensando o tanto que o espaço físico do sítio proporciona pra gente uma vivência interdisciplinar. Então, eu acho que isso é um diferencial da escola e precisa ser falado, porque os projetos citados até agora, todos, querendo ou não, a gente conseguiu utilizar o espaço que o sítio proporciona para viver de maneira interdisciplinar, né? Então, o fato de eles estarem imersos na natureza, no local que é de fato concreto e real para a realidade da criança, né? Que criança não gosta de subir numa árvore, né? De estar em contato com essas experiências. E isso é tão real e concreto que acaba que é uma vida interdisciplinar. A natureza é complexa, a natureza é interdisciplinar, a natureza é cíclica. Então, eu acho que o fato de a gente estar num sítio proporciona ainda mais uma vivência interdisciplinar. Eu queria só destacar isso, assim, porque me chamou a atenção a diferença que o ambiente escolar, em termos de estrutura física mesmo, faz para a gente poder ter uma pedagogia interdisciplinar. E ainda sobre projetos, eu queria citar um exemplo de um projeto que aconteceu no ano passado. E eu acho que, assim, apesar do espaço, precisa ter um envolvimento muito grande dos professores para os projetos acontecerem. Um projeto que teve ano passado foi sobre astronomia, né? Sobre o universo. As crianças queriam saber sobre o universo. Então, cada criança era responsável por um planeta e eles iam investigar um planeta como se eles fossem um extraterrestre. Nisso, eles fizeram um registro sobre isso. Eles estudaram, então, história. Isso foi uma turma da educação infantil. História, geografia, ciências, português. E, para finalizar o projeto, a gente tem uma parceria aqui com o pessoal que tem uns telescópios, e aí eles vieram aqui e eles observaram as estrelas. Então, assim, é muito importante a gente dar sentido para aquilo. E para a educação infantil, principalmente, trazer essa parte da fantasia, dos sonhos, da realização. Porque é isso que engaja, é isso que faz sentido para as crianças. Se a gente só aprende por aprender, não faz sentido. Mas se a gente vê aquilo que a gente aprendeu na prática, aquilo é muito significativo e fica para sempre, como a Letícia falou. E queria citar também, quando ela fala da trilha, e isso está dentro da nossa metodologia de Freinet, da aula passeio. Ele traz a aula passeio como um momento de investigação, de aprendizagem. Quando eles voltam, eles fazem o registro daquilo que eles observaram. Aquilo é motivo de conversa, é motivo de depois relacionar com algum conteúdo. Então, eu acho que a aula passeio é riquíssima. Eu, enquanto pessoa, me lembro de todos os passeios escolares que eu fiz, e eles foram importantíssimos para eu ser quem eu sou hoje em dia. Por mais que tenham sido muito poucos, eles tiveram uma grande relevância. Eu lembro que um passeio que me marcou muito na escola, só trazendo essa experiência especial, foi quando a gente foi pra Pirinópolis. Claro que é um salto gigante, né? Mas eu lembro, a gente foi na sexta série, foi na sexta série, a gente foi pra Pirinópolis, a gente fez uma trilha noturna, eu lembro de ver o céu estrelado, eu lembro da lanterna, a gente aprendeu sobre as cavalhadas, né? Então, assim, realmente essas vivências que não são só dentro da sala de aula, são o que marcam a gente, né? São esses projetos que a gente faz com os colegas que realmente deixam a gente, que marcam o aprendizado mesmo. Essas aulas passeios e os projetos, que eu acho que vocês têm falado muito, né? Toda vez que a gente fala de interdisciplinaridade, vem a palavra projeto, né? O projeto. Aqui eu acho que isso é um grande pilar, né? Todo mundo tenta trabalhar no viés de projetos. Com a Mona, ela chegou um dia pra mim e falou assim: esse ano eu aprendi primeiro o projeto Laços, depois eu passei para o projeto dos dentes. Foi no dia que a gente foi pro dentista. E aí ela lembrou do projeto de germes e bactérias. Aí a gente passou para o projeto de cuidar dos dentes, depois a gente passou para o projeto de festa junina, depois a gente passou pelo projeto dos encantados, e agora a gente está num projeto muito difícil, que é o projeto dos homens das cavernas. Então, assim, a vida dela está baseada em projetos, né? Tipo assim, no sentido de que ela consegue falar dos projetos na sequência didática do que ela veio do começo do ano para cá, né? Ela conseguiu organizar, e ela está na educação infantil, né? E é isso, como a educação infantil é organizada pelos campos de experiência, e não pelos conteúdos, que é o caso do fundamental, tem uma facilidade maior de você integrar esse conteúdo, né? Querendo ou não, o fundamental é um pouco mais desafiador, mas como vocês estão vendo, é possível fazer, né? E é impressionante, assim, o tanto que Mona com certeza não trabalhou e aprendeu com esses projetos, né? Não só o conteúdo em si, mas todas as habilidades que veio, né? Escovar os dentes da maneira correta, ela aprendeu, né? O que são os encantados, a leitura que ela fez, as aulas de música e tudo isso. A gente te conta!
É o que eu acho legal, que é porque, assim, não é só os projetos. Eu percebo no dia a dia das professoras, elas sempre buscando mesclar esses conteúdos, dialogar esses conteúdos. Até quando você decide fazer um lanche do lado de fora, ou decide fazer uma receita na cozinha, né? Como já foi feito, vamos estudar a letra P, aí as crianças foram fazer peta, entende? E aí elas estão vendo matemática, estão vendo um bocado de coisa, tem a socialização, tem muita coisa acontecendo sempre. E aí eu quero levantar o tema Feira de Ciências. Que a Feira de Ciências foi sensacional. A Letícia vai falar da experiência dela do primeiro ano, mas eu queria falar da experiência da Clara, que eu não falo tanto aqui, eu falo mais do Theo, né? Mas eu vou falar da Clara, que a turma dela é a turma Mirim, é a primeira turma, ela tem 2 anos e não sei quando é que esse episódio vai ao ar, mas 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses por aí. A professora dela decidiu fazer um projeto sobre os chás, né? Sobre essa questão dessa cultura de explicar que antes do remédio convencional, como a gente conhece, tinha os chás e os sabores e as cores e a aguinha morninha e eles desenharam com alguns chás e tudo mais. E a Clara tem 2 anos e pouco. E no dia da Feira de Ciências, ela na sala, ela estava meio assim, arisca e tudo mais, mas em um determinado momento foi apresentar no pátio para todo mundo. E aí foi só a professora, porque a gente imaginou, não, as crianças de 2 anos. E as crianças da turma da Mirim foram até a professora e sentaram nas cadeirinhas como se fossem apresentar. E em algum momento perguntaram, e você gostou do chá? Qual chá você mais gostou? A Clara me vira e fala, camomila. E ela realmente toma chá em casa. Então, assim, entende? Oralidade. Ela já estava ali falando, ela é uma criança de 2 anos e pouco, pegando no microfone para falar porque ela quis fazer. Esse é um exemplo da educação infantil, mas a gente for parar para pensar em cada projeto de cada turma na Feira de Ciências, isso vai ter uma abrangência muito legal. Então, convido a Dani a falar da feira como um todo e depois a Letícia para falar da experiência dela na turma do Fundamental 1. Bom, o projeto da Feira de Ciências, primeiro que a gente costuma decidir muitas coisas aqui coletivamente, né? Então, ano passado surgiu de uma reunião coletiva entre os professores que a ideia de se fazer uma feira de ciências seria uma proposta bem legal. E aí, no meio desse ano, a gente definiu o tema, que seria tecnologia. Aí eu falei, eita, desafiador, que tecnologia, a gente não tem tablet aqui, a gente não tem robótica, como é que vamos fazer? Aí falaram, tecnologia ancestral, né? Antes da tecnologia, a gente tem muitas outras formas de tecnologia. Legal, então cada um vai se dividir em um tema, vocês podem escolher. E aí, cada turma veio com uma proposta bem interessante, eu vou só citar rapidamente, né? Essa turminha Mirim 1, ela veio com a proposta dos chás medicinais, chás que curam, né? E eles estudaram sobre isso, aprenderam, porque é uma turma de crianças menores, então, assim, é mais vivencial mesmo. Aí a turma da Mirim 2, eles trouxeram a tecnologia ao longo do tempo, e essa parte foi tão legal, porque eu acho que ela conectou gerações na Feira de Ciências, porque eles trouxeram objetos antigos e objetos recentes, então, telefone, que era usado antigamente, aquele bem antigo, convencional, tinha rádio, tinha televisão pequenininha, o rádio tinha até um bombril na antena. E assim, as pessoas foram passando ali, relembrando, foi muita nostalgia. Foi inclusive uma sala que eu passei, que eu vi algumas famílias conversando sobre qual o impacto da tecnologia hoje em dia na vida das crianças. Foi uma turma que trouxe essa proposta e as crianças, né, tiveram a oportunidade de conhecer objetos antigos. Isso foi história, né? Amanda Saia 1, ela veio com a proposta de arte, técnicas de arte ao longo do tempo. Então é uma turma que traz propostas assim grandiosas de querer colocar muitos elementos, e elas conseguiram, e foi bem legal. Então tinham várias técnicas de pintura, tinha, como a Isa falou, que a proposta do Homem das Cavernas era pintura rupestre, teve uma proposta tentativa com grafite, teve pintura até num tablet com uma canetinha, né? Uma pintura digital. E aí teve a turma Manda Saia 2, que eles trouxeram a bioconstrução, e aí eles tentaram fazer uma bancadinha com barro. E é legal isso, porque assim, não saiu como eles queriam, mas foi um aprendizado para eles entenderem o que eles deixaram de fazer para dar certo da próxima vez. Então eles trouxeram essa proposta, trouxeram uma pintura, um uma parede está pintada com tinta de elementos naturais. E a Jataí, a Letícia vai falar daqui a pouco, mas trabalhou com robótica. Eles colocaram a mão na massa e fizeram um robô. Teve a turma Uruçu, que eles trouxeram a problemática do contexto de IAs, né? Eles fizeram um livro para colorir com as coisas que existem aqui no sítio, as tecnologias que existem aqui. Que a gente tem, por exemplo, o miocário, meliponário, a bicimáquina, que é uma bicicleta que faz energia, né, com o movimento.
e dentre outras coisas. E eles trouxeram isso, assim, né, que para ter uma IA é importante ter um ser humano por trás, com a sua criatividade, e a IA nunca vai substituir o trabalho humano, o esforço humano, mas que é um recurso interessante. E a turma do 3º e do 4º ano, que eles fizeram uma pomada medicinal, que é cicatrizante, com alguns ingredientes da natureza do cerrado, que uma das mães trabalha com isso e resolveu colocar essa proposta em prática. Eles também fizeram um livrinho, um e-book, que tem um QR Code que eles podem acessar, e tudo isso foi partindo da ideia deles, do interesse deles, e aí tudo isso foi colocado em prática. Pedi pra Letícia falar aqui, compartilhar com a gente essa parte da robótica. Quando a gente decidiu na Jataí fazer robótica, eu não estava pensando sobre, eu sentei com eles, a gente fez uma roda e fomos discutir o que a gente iria fazer. Tudo isso coletivamente, né, que as crianças queriam fazer, né? Então a gente sentou, conversou, apresentei para eles os subtemas que teriam, e na hora que eu falei tecnologia de produção, robótica, né, eles levantaram a mão e falaram, cara, é isso, vamos fazer um robô. Eu, gente, um robô. É muito desafiador para mim. Mexer com essa tecnologia não é fácil, né? Até porque eu não sou da área, então precisa de alguns estudos a mais para poder mexer, mas eu topei, eu falei, então vamos fazer um robô. E aí a gente pensou num robô sustentável. E a partir disso a gente foi montando juntos. Quando eu falo a gente, é eu e a turma, né? A gente foi montando como que seria a estrutura do robô, como que a gente faria, qual seria a ideia, né, principal do robô. A tema principal da Feira de Ciências é tecnologia sustentável. Como é que a gente pode trazer essa tecnologia para um robô que seja sustentável? Né? Então a gente foi conversando, foi tentando entender como que a gente poderia fazer, pesquisamos. As crianças não usam celular, mas eu levei o meu computador e fui colocando, gente, vamos pesquisar aqui juntos. E assim foi, a gente foi criando juntos. E aí no quadro eu fui desenhando quais os materiais, os recursos que a gente pode fazer para fazer o físico do robô. E eles foram falando, olha, papelão, caixa de sapato, rolinho de papel higiênico, palito, tudo isso, coisas que a gente encontra no dia a dia, em casa. E assim foi, a gente foi montando, a gente foi pesquisando, recortando. E aí, enquanto eles estavam montando ali com o Abraão, né, essa parte física, eu estava estudando a parte mais tecnológica mesmo do robô. Eu tava vendo como que eu ia fazer a programação, como que eu ia ensinar para eles fazer programação, como que eu ia ensinar para eles a mexer no Arduino. Foi um negócio bem desafiador para mim, porque é algo muito difícil para quem não é da TI, da tecnologia, da engenharia. E assim foi, eu recebi a ajuda de um grande amigo que é engenheiro de software, e ele foi me ensinando de uma forma muito didática, que aí eu consegui ensinar as crianças dessa mesma forma. Ele foi falando, olha, a gente faz isso para o robô poder movimentar o braço, a gente tem que colocar isso aqui na programação. E aí eu fui fazendo no mesmo jeito com as crianças. Gente, olha, para um robô poder mexer o braço, o que a gente deve fazer? Como que a gente vai fazer? É simplesmente chegar e falar, robô, mexe? Não, a gente tem que estudar antes para poder fazer. E assim foi. Fui mostrando para eles como que se mexia no Arduino, quais eram os fios que eu colocava no Arduino, no protoboard, no motor do braço. E eles mesmos, nas apresentações, estavam fazendo isso. Eles estavam tirando, falando, vai, tenta fazer. E muita gente não estava conseguindo. Eles, é assim, ó, você coloca aqui, esse menos com mais, e aí ele vai mexendo. E foi muito bonito de ver no dia da apresentação eles fazendo tudo isso, eles mostrando no computador como é que fez a programação, eles enfiando lá os fios nos lugares certos e entendendo a dimensão do que estava acontecendo. A tecnologia, ela é importante, mas foi uma coisa até que o Thiago falou, que para isso tudo funcionar, precisa de um humano ali atrás para fazer que a tecnologia funcione. Para um robô funcionar, ele tem que ser criado por outra pessoa. E assim foi, eu fui mostrando para eles, eles acharam surreais, eles ficaram muito felizes, porque antes deles aprenderem o que é programação, o que é Arduino, eles falaram bem assim, que robóticos, robôs funcionavam através de mágica. E eu falei, mágica? Como é que será essa mágica? Chega lá um mágico e funcione. E quando eles viram que não, é estudo mesmo, é trabalho, eles ficaram, caraca, não é mágica, é tecnologia, é a gente fazendo isso. Então, assim, foi um processo muito difícil, aprender, fazer com eles, para eles,
mas também foi muito massa de ver o quanto que eles estavam interessados naquilo. Isso é muito legal, porque essa questão da mágica no robô, né? Aí o Theo é aluno da Letícia. E a gente foi num show de mágica. Foi antes da apresentação da Feira de Ciências, mas eles já estavam nesse processo. E aí o mágico fazendo aquelas coisas ali, não sei o que, aí o Theo virou pra ele e falou assim: papai, sabia que isso daí não é mágica? Tem algum truque ali por detrás, tem alguma coisa ali, porque a cabeça dele virou uma chave de que, calma aí, se tá acontecendo aquilo ali, tem alguém por trás fazendo N coisas para que aconteça, entendeu? Então isso é muito legal. Parabéns pelo projeto. E eu só queria destacar nesse sentido a importância de trabalhar com pedagogia de projetos. E não tem como não puxar a sardinha para essa área de estudo, porque eu vou citar Prado, né, que eu acho que fica mais fácil. Então ele fala que, em se tratando dos conteúdos, a pedagogia de projetos é vista por seu caráter potencializador da interdisciplinaridade. Isso de fato pode ocorrer, pois o trabalho com projetos permite romper com as fronteiras disciplinares, favorecendo o estabelecimento de elos entre as diferentes áreas do conhecimento, numa situação contextualizada de aprendizagem. E aí, quando vocês contam como os projetos foram pensados, o que eu não tenho como não pensar que a pedagogia de projetos, ela é um eixo organizador para a interdisciplinaridade, né? Porque veja só a quantidade de coisas que foram trabalhadas, a Letícia trouxe especificamente da turma dela, né, em um projeto só, né? A gente precisa, quando a gente vai trabalhar com a interdisciplinaridade, entender que é importante romper com as barreiras de disciplinas. O que é o que e onde cada conhecimento se encaixa. Porque no mundo a gente não vai conseguir tratar só de um conhecimento, eles precisam estar integrados, né? E uma coisa que eu acho importante é como que isso realmente nos aproxima de práticas decoloniais de ensino, entendeu? A gente está se aproximando cada vez mais de uma educação menos colonial, uma educação que traz a gente para o real, né, e não para aquilo que foi imposto para a gente enquanto educação. Sobre essa experiência da Letícia, eu estava aqui pensando sobre a nossa metodologia, né? Uma delas é a metodologia ativa. E eu estava pensando assim, quais elementos da metodologia ativa será que essa proposta trouxe? Trouxe a cultura maker, eles botaram a mão na massa, né? Trouxe aprendizado por problemas. Então, qual era o problema? Eles queriam fazer um robô e não sabiam como. Eles tiveram que ir atrás, eles achavam que era mágica e foram atrás formando um passo a passo para descobrir como fazer. A aprendizagem por projetos, porque foi um projeto, né? Um projeto de fazer um robô. Poderia ter tido uma pesquisa de campo, eles poderiam ter ido em algum lugar onde tivessem outros robôs para eles observarem. Tem storytelling, que ela poderia ter trazido alguma contação de história sobre isso. Tem a gamificação, que é a utilização de ferramentas de jogos lúdicas para a aprendizagem da proposta que ela tinha. E tem a aprendizagem entre pares e times, que também faz parte da metodologia ativa e, com certeza, ela colocou isso em prática, né? Dividindo as crianças em grupos menores, em grupos maiores, ou individual, ou não. Então, assim, acho que foi um momento completo, assim, de trazer conteúdos, habilidades e experiência para as crianças. Outra coisa também que, e aí eu cito na minha dissertação, como eu disse, é sobre pedagogia de projetos, é que quando a gente trabalha com a interdisciplinaridade, a gente tira o foco do conteúdo e coloca o foco no sujeito de aprendizagem. Porque quando a gente fica focando só vou ensinar matemática, eu vou ensinar português, não, você está ensinando uma pessoa, você está ensinando um aluno. Tem uma autora que fala isso, que é a Diane Larson Freeman, ela fala, eu não ensino inglês, eu ensino alunos, eu ensino pessoas. E eu acho que a pedagogia de projetos com a interdisciplinaridade, ela faz essa mudança de foco, que é eu estou saindo do conteúdo para ensinar sujeitos de aprendizagem. E a partir do momento em que eu coloco meu aluno como uma pessoa agente de decisão do que ele quer estudar, qual é o interesse de vocês na robótica? Qual é o interesse de vocês? Então, tinha a mãe do aluno que tinha a questão da pomada. Então, dentro da casa dela. Então, a gente está centralizando esse aluno. Eu estou mudando o foco para sair eu ensino o conteúdo para eu ensinar o sujeito de aprendizagem. E aí, esse é o grande poder da interdisciplinaridade, né? Quando você consegue colocar o sujeito tanto no foco, ele não só é responsável pelas decisões do que naquele conteúdo ele quer tratar, mas ele é o foco da aprendizagem e não o conteúdo, né? Eu deixo de ensinar matérias, blocos, legos, né? Que aparentemente não são conectados, né? Um com o outro, mas que na verdade são, para poder integrar tudo isso e focar no aluno. E eu queria ressaltar que tudo isso parte de uma proposta de cooperação. Então, a interdisciplinaridade, ela conta com isso, né? Cooperação e colaboração entre o time, entre a equipe, entre a turma. E eu acho que em contextos assim mais tradicionais é muito mais comum o individual, né? Por exemplo, essa proposta de avaliação para essa turma nesse momento
sobre a avaliação que eles fazem, que é uma avaliação oral, foi ali apresentar o projeto. Então, assim, eles tiveram uma vivência enorme antes sobre o que eles iam apresentar, como, e aí, a partir dali, foi avaliada a oralidade deles, estão sabendo se comunicar, como é que está a fluência, como é que está a percepção do outro, e aí faz sentido você ser avaliado a partir de algo que você construiu junto, não só sobre algo que você decorou. Eu não sei se vocês repararam, mas todo o podcast até agora, esse episódio, e nos anteriores, eu estou trazendo até a nossa bagagem de outros, tudo começa numa roda, tudo começa numa conversa, tudo começa nessa construção coletiva. E isso é muito legal, porque a Dani trouxe que interdisciplinaridade é esse diálogo de saberes, esse diálogo acontece em roda. Letícia trouxe, a gente sentou, a gente fez uma roda e decidimos. A gente fez a roda com as professoras, estávamos eu e a Dani, e todas as professoras compartilhando o que elas queriam do projeto e a gente construindo juntos. Eu vi outras crianças também sentadas em roda, discutindo os seus assuntos e tudo mais. Como é importante, que a gente está falando de tecnologia, de autores altamente gabaritados, mas que tudo parte de uma coisa tão natural do ser humano, que é sentar e conversar. Esse encontro de saberes se dá no momento onde a gente começa a falar dos nossos anseios, das nossas questões, do que a gente quer, do que a gente acha, do que a gente sente. Tá tudo conectado, né? Isso é muito legal. A gente te conta. Eu tenho falado muito aqui da nossa metodologia, mas é porque eu acho que não tem como não falar. Trazendo aqui um pouco de Freinet, ele tem 4 princípios, né? A cooperação, comunicação, documentação e afetividade. E eu acho que todas essas propostas que a gente trouxe, de certa forma, elas trouxeram isso. E eu acho que isso para qualquer momento da vida de qualquer pessoa vai ser essencial, né? E a documentação, ela ainda traz ainda mais que essa questão de ligar com o conteúdo, de registro. Nesse período de alfabetização, ela é essencial, né? A prática, o momento de sentar, de escrever, de registrar. Isso tem a ver também com a forma como eu aprendo. É assim que eles vão aprendendo a estudar. E eu acho que o grande objetivo da interdisciplinaridade é que a gente adquira uma compreensão mais completa sobre os conhecimentos, para que eles não fiquem fragmentados. Tava pensando, gente, só vem Paulo Freire na minha cabeça quando fala sobre tudo isso, sabe? Sobre sentar em uma roda e escutar o outro, é o que Paulo Freire fazia lá em Angicos, né? Para escutar o que aqueles trabalhadores estavam fazendo, né? E é isso, a educação é você conhecer o outro e você ensinar a partir daquilo que o educando traz pra gente. Né? Então, quebra esses blocos de eu vou ensinar matemática, vou ensinar português, vou ensinar ele a ler e escrever. Porque eu estou muito mais interessada no que ele está trazendo para mim e como que eu vou fazer para devolver, de uma certa forma, isso para ele também, né? Da melhor forma. Então, é você conhecendo o outro, escutando o outro. Então, eu acredito muito em escutativa, de ouvir o que eles estão trazendo para mim. Porque não adianta eu ensinar adição e subtração, sendo que aquela criança está passando por alguma coisa e ela não vai aprender. Então, deixa de ser uma educação significativa, deixa de ser uma educação que faça sentido. E aí, a interdisciplinaridade entra nisso, de você conhecer tudo aquilo que ele traz, debater e pensar na melhor forma de como eu posso ensinar português, matemática, história, geografia. Isso é muito legal, porque você está ensinando, mas você está aprendendo. E eu tô aprendendo. Então, é isso, é ouvir e dar chance do outro falar. Vejo muito em escolas mais tradicionais que isso se perde. Dani trouxe o exemplo da individualidade. Quando a gente pensa em individualidade, a gente já pensa em individualidade de conteúdos, né, de português e matemática. Mas quando a gente para pensar no coletivo, na cooperação de Freinet, a gente pensa nesse coletivo como o outro também está reagindo sobre aquilo que está sendo aprendido. A gente está falando sobre interdisciplinaridade, falando de educação, mas é falar sobre o ser humano, né, de sentar e ouvir. Poxa, vamos ver o que a gente vai fazer em relação a isso. Como que a gente vai fazer em relação a isso? Minha turma é uma turma bem diversificada. Então, assim, para cada um, eu posso ouvir cada um e ensinar dessa forma que cada um vai aprendendo e tá no coletivo ainda, sabe? Não saiu dessa coletividade. Então, eu acho que educação, interdisciplinaridade é também sobre o ser humano. Cada um vai ser diferente. Então, essas aprendizagens não precisam ser presas em uma coisa que você acha que o outro vai aprender, porque é isso, é o conteúdo, mas não é. Tem um que aprende ouvindo, só ouvindo, o outro aprende explicando, enfim. Eu pensei muito nisso e quando eu penso tudo isso, eu só penso em Paulo Freire, porque eu acho que ele foi uma pessoa que fazia muito isso, de interdisciplinaridade mesmo, de ensinar e saberes.
Eu estava pensando aqui, quando a Leti estava falando sobre essa questão de ouvir, né? Não sei se vocês já reuniram um grupo de crianças, assim, e perguntaram alguma coisa. Todas querem falar ao mesmo tempo. Então, se a gente só silencia as crianças, a gente deixa de ouvir e deixa de prestar atenção sobre o que elas têm interesse e sobre o que elas têm de conexão com o que está sendo ensinado. Se a professora traz em sala algum conteúdo e alguma criança traz uma vivência prática sobre aquilo, aquilo pode ser usado. E em muitas estruturas aquilo não é permitido por falta de tempo, porque o conteúdo ele é rígido, ele é engessado, não há tempo de abrir para ouvir as crianças. E aqui não, a gente acredita que é possível flexibilizar em alguns momentos, porque é aquilo que vai efetivar o conhecimento em si. E eu acho que quando a gente começa a prestar atenção sobre o que as crianças trazem, isso traz uma noção de quais os projetos que eu quero trazer para eles. Os projetos, eles têm que vir do interesse deles. Não adianta a gente trazer um projeto aleatório que a gente acha que é super legal, porque eles não vão se engajar e não vai fazer sentido. Então, o projeto ele tem que vir do interesse da criança. Isso parte de uma escuta ativa e de uma observação sensível também. A gente te conta. Vocês estavam falando aí de ouvir a criança e tudo, e aí tem um texto de Moran que fala isso, né? Ele é da área de educação, mas o texto especificamente, ele fala da integralidade do ser, né? E aí, especificamente, ele fala que a gente tem que parar de achar que nós somos apenas homo sapiens, no sentido de que onde a racionalidade impera, não tem como se viver, né? E aí ele traz as crianças como uma maneira de olhar para se viver, né? E aí ele vai falar das peraltagens das crianças, né? E aí ele fala do viver na poesia, na convivência criativa com as crianças, no sorrir diante das simplicidades, deixar se emocionar, esperançar, sentir e vivenciar, né? Essas experiências que divergem da racionalidade do ser humano adulto. Então, quando a gente olha para a criança, ela é integral em si, por si só, né? E ela não está colocando só a racionalidade como aquilo que impera para ela, né? Então, a racionalidade, ela é importante, né? Mas ela não é apenas a única dimensão do ser humano. E eu acho que trabalhar através de projetos e da interdisciplinaridade permite com que a gente viva viva para além da racionalidade que é tão pregada, né? Nós não somos apenas homo sapiens, a gente é homo várias coisas, né? Ele diz. Então, eu acho que sair desse campo de apenas da racionalidade, de nos permitir seres integrais, que têm essa vivência da infância, né, que é um grande poder para a educação. Eu acho que a educação para a liberdade, ela vai nesse sentido, né, de você se permitir ser não só um ser racional, mas um ser que abraça suas múltiplas dimensões que existem, né? Somos seres muito complexos e com várias dimensões, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a pedagogia de projetos e a interdisciplinaridade, ela permite que a gente enalteça e viva na integralidade do que é ser um ser humano, na complexidade que é ser um ser humano. E aí, trazendo isso, dessa complexidade, a gente podia falar agora do nosso projeto da Feira Orgânica. Então, vamos falar da Feira Orgânica, que eu acho que foi algo também que foi muito legal, que aconteceu no sítio e que eu nem sei como surgiu, na verdade, a feira. A gente tem um quintal aqui na nossa escola, onde a gente fez um plantio com as professoras. Na volta, em algum momento de uma formação, a gente plantou com as crianças também. E aí, um dia, eu olhando para esse quintal, eu vi que tinha muita verdura já no ponto de colher. E aí, eu comecei a pensar, bom, eu preciso dar vazão nisso, né? Antes, as crianças até levam, de vez em quando, um alface para casa, uma couve, uma rúcula, mas estava com muita coisa. E aí, acho que numa dessas conversas de roda, mais uma vez, não sei se foi com a Dani, se foi com a Letícia, se foi com as outras professoras, surgiu a ideia da gente colher e vender isso aqui na escola, mas de uma forma diferente. E aí a gente pensou, bom, vamos unir os conteúdos de cada turma para fazer a feira acontecer. Então a Letícia, turma do primeiro ano, estava aprendendo alguma coisa sobre propaganda, não era, Letícia? Propaganda, não sei o que. Então a turma do primeiro ano fez um vídeo de divulgação. Eu estava nessa aula, a Letícia mostrou para eles várias formas de propaganda, como é que acontece, eles escolheram e eles fizeram um vídeo. Ficou muito engraçado. No post do episódio a gente vai ressuscitar esse vídeo da Letícia com as crianças fazendo. A turma do segundo ano estava no sistema monetário, então eles ficaram no caixa da feira. Então eles que faziam ali, né, recebiam o dinheiro, contavam, davam um troco e tudo mais, e então eles ficaram nessa parte. E a turma do terceiro e do quarto ano,
eles estavam aprendendo coisas sobre diferenças de trabalho no meio rural e no meio urbano. Então, eles estavam aprendendo coisas sobre agricultura e como eles já escrevem com mais facilidade, né, e tudo mais, eles fizeram um jornal, que o tema era o uso da tecnologia no campo e a importância da agricultura familiar e do movimento de feira de rua. No dia da feira, eu cheguei aqui muito cedo, comecei a colher as coisas e as turmas do infantil foram indo. Os professores foram levando, então a turma das crianças foram colher rúcula. Elas colheram rúcula, mato, goiaba que tinha, algodão, colheram de tudo. O que elas viam, elas estavam colhendo, mas elas foram. Todas as turmas foram um pouquinho lá e colhendo. Quando a gente viu que não, os meninos falaram, faltava beterraba. A gente foi no próprio sítio e colheu beterraba. E fizemos ali no meio do nosso pátio, colocamos uma mesa, colocamos todas as verduras e tudo que a gente colheu. Os meninos do segundo ano também colocaram os preços. E os alunos da turma da Letícia, por naturalidade, começaram a vender, a virar feirante mesmo, a gritar, olha alface, olha não sei o que, tá baratinho, quanto que tá? Eles nem sabiam quanto é que tava, mas eles estavam vendendo. E a gente avisou para os pais chegaram mais cedo, trouxeram dinheiro, a gente vendeu, e a gente vendeu num preço mais em conta. E foi uma experiência muito legal. Foi incrível. Porque que virou uma feira. Era pai conversando, era criança gritando, de repente os meninos que estavam com o jornal começaram a vender o jornal no meio da feira. Olha o jornal! Quem comprar ganha o jornal! E a criança tá acabando! E a Letícia lá pegando verdura e... Virou uma confusão, mas foi uma confusão tão gostosa, de feira mesmo. Eu falei que faltou alguém vendendo pastel. Para virar uma autêntica experiência de feira de rua, faltou um pastel no caldo de cana. Mas todo mundo se envolveu, as famílias ficaram aqui, deu fila, porque as crianças do segundo ano estavam contando, mas elas ainda estão aprendendo. Mas os pais não estavam... Foi uma oportunidade dos pais se conhecerem, de conversarem, de se conectarem e tudo mais. Então foi uma experiência muito legal que a gente uniu vários conteúdos num projeto que foi feito ali. Foi um sucesso a feira. E não só uniu o conteúdo, como uniu a escola toda. Eu acho que isso também é um diferencial, né? A gente está falando de interdisciplinaridade, no sentido de que as disciplinas, elas se convergem, há uma convergência dos saberes e elas vão se entrando uma na outra, né? Uma hipermeabilidade, elas, né, se permeiam ali. Mas os projetos, eles conversam também com as outras séries. E isso é muito, acho que o potencial disso aí é gigante, porque, de novo, as crianças mais novas se vendo nos mais velhos, os mais velhos vendendo para os mais novos participando, enquanto, né, indo lá comprar com os pais. Então, assim, há uma integralidade da escola inteira, né, para fazer isso. E isso é muito bonito, né? Tem um potencial muito grande quando você tem toda uma escola integrada, né, fazendo um projeto acontecer. Cada uma teve o seu papel na realização desse projeto, né? E aí, para citar Moran nesse sentido de integralidade mais uma vez, ele fala que, abre aspas, uma vida totalmente racional, técnica e utilitária seria não apenas demente, mas inconcebível. E uma vida sem nenhuma racionalidade seria impossível. Então, a importância da integralidade para a gente entender a importância da racionalidade, então ali dos conteúdos que você trouxe, o que eles estavam trabalhando em cada ano, né, em cada série, e também, ao mesmo tempo, como essa racionalidade tem que estar integrada em algum assunto relevante, significativo e que faz sentido para a vida do aluno, tanto agora quanto no futuro, como uma feira de ciências, a produção de um robô, a venda de uma pomada, uma feira orgânica, né, como vender, como comprar, como produzir um jornal, como fazer uma propaganda, né, como, o que é uma propaganda. Então, veja só a importância do conteúdo, sim, da racionalidade, porque uma vida, né, sem racionalidade seria impossível, mas a importância disso está dentro de algo que é significativo e que faz sentido para o aluno, né, porque ela não pode ser só racional, a vida não pode ser só racional. Ela precisa fazer sentido, ela precisa ter ludicidade, ela precisa ter amorosidade, imaginação, enfim. E aí eu queria que as meninas trouxessem o que a gente fez com o dinheiro da feira. Que a gente ganhou um dinheiro nisso daí. O que foi que a gente fez? Então, a gente decidiu com eles o que a gente ia fazer. A gente fez uma assembleia e aí cada um pôde dar sugestões do que a gente ia fazer. Houveram muitas sugestões e depois houve um consenso. Eu não me lembro se teve votação ou não. Teve votação. Teve votação, o pessoal tá dizendo aqui. E aí o que ficou definido, né? A gente compraria coisas coletivas para a escola. E aí a gente falou assim... a gente fez essa assembleia só com o ensino fundamental, mas a educação infantil também ajudou a pegar, né, a colher, a separar os alimentos. Então, tem que ser algo pensando neles também.
Então eles decidiram que eles queriam comprar bolas aqui para a escola, porque tinha uma ou duas, e eles compraram de vários esportes, né? Bola de basquete, bola de vôlei, bola de futebol. E bola que dá para as crianças também mais novas, né? Bolas Bola mais molinha. leves, molinhas, para elas brincarem também. E eles queriam também uma rede para colocar na trave que a gente tem aqui do campinho, que estava sem a rede. E a gente também comprou essa rede. E aí ainda sobrou dinheiro, acho que foi, sei lá, R$400, R$500. Foi R$500. R$500 que eles arrecadaram. E aí a gente ainda comprou jogos coletivos aqui para a escola, né? E aí, assim, foi muito legal, porque depois desse movimento com as bolas, começou a surgir um novo movimento aqui na escola, que é de jogar queimada. E eles estão absolutamente viciados em jogar queimada, jogam todos os santos dias aqui na escola. Uniu muito o ensino fundamental, eles são muito integrados entre eles. E é até um diferencial que eu vejo, assim, porque a gente recebeu uma criança recentemente e ele tinha receio de ser excluído, ele tinha receio de rirem dele, mas aconteceu justamente o contrário. As crianças são muito acolhedoras, elas são muito integradoras, assim, então elas receberam ele, se preocupam se ele tá bem, então ele ainda tá entendendo que mundo é esse. E foi uma experiência muito legal, porque vieram avós também para essa feira de orgânicos. E as crianças comeram depois o que elas venderam. Então, assim, teve educação nutricional também. Para as crianças que têm dificuldade de aceitar algum alimento, se elas vão lá na horta, plantam, colhem, vendem, elas vão ter muito mais vontade de provar, né? Um alface, uma rúcula. Foi uma experiência completa. A queimada, ela tá evoluindo, tá? Porque agora tem a queimada maluca, que até hoje eu não consegui entender o que é. Maluca. Ela é maluca. A bola pode estar em qualquer lugar, ela passa por todo mundo. É uma loucura, é uma loucura. Mas a experiência da feira foi muito legal, né, Letícia? Né, Letícia? É muito massa ver como tudo se conecta, né? Porque as crianças da minha turma estavam aprendendo propaganda, né? Então, primeiro ano é o ano que a gente está aprendendo vários gêneros textuais. Então, ali na feira, eles estavam aprendendo sobre propaganda, mas também outro gênero textual que era o jornal do terceiro e quarto ano. Então, já era dois conteúdos, né, de português em um só. E aí, agora meus alunos estão vendo o sistema monetário. Eles conseguiram ver ali o sistema monetário acontecendo, né, o dinheiro que as crianças da Augusto estavam fazendo. Então, assim, foi um movimento muito legal que eu acho sensacional e as crianças gostaram e aprenderam de diversas formas. E até na venda que eles estavam fazendo, era um gênero textual também, de estar ali vendendo. Português ali andou muito lá dentro do conteúdo de português, andou vários assuntos em um só, matemática, ciências, porque tudo ali, né, é natural, que eles escolheram, e enfim, foi uma experiência única. Acredito que vai ter uma segunda edição, né, Thiago? Vai, em breve. É isso é ser interdisciplinar, né? É isso, gente. Se você está procurando aí uma escola, coloque seu filho para pensar de maneira e viver de maneira interdisciplinar e integral, procure a gente, faça sua matrícula, venha aqui, comente, faça um comentário no Spotify, fale com a gente aí no Instagram, porque, de fato, esse é um diferencial dessa escola. É a interdisciplinaridade que acontece de verdade, não é só propaganda. A gente trouxe aqui vários exemplos de como a gente faz uma educação integral e interdisciplinar, com pedagogia de projetos, com metodologias ativas que o ambiente escolar onde a gente está num sítio, né, algo real, concreto, também consegue potencializar e proporcionar uma educação de fato integral e interdisciplinar. Então, venha conhecer nossa escola, vale muito a pena. Bom, gente, então se você também quer saber mais sobre esses projetos que a gente falou aqui, tanto a Feira de Ciências, quanto a Feira Orgânica, quanto tudo que acontece no Sítio Escola, segue a gente lá no Instagram, que todo dia tem um conteúdo novo, todo dia tem as nossas crianças lá, né, jogando. Vamos fazer um post sobre a queimada maluca, porque eu estou muito interessado nessa queimada, que é uma loucura. Tem já lá no Instagram o vídeo da Feira Orgânica. Se você procurar lá no feed, você vai achar como foi a Feira Orgânica. Então, isso tudo que a gente está falando aqui, você vai ver de maneira visual. Acredito que da Feira de Ciências deva ter também, né? Então, vai lá no Instagram também para ver isso. É @Sítio Escola Gerânio. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Isa. Obrigado, Dani. Obrigado, Letícia. Vocês arrasaram. Foi um ótimo episódio. Acho que a gente conseguiu falar sobre muita coisa. Então, agora eu só vou passar a palavra para vocês falarem tchau para a galera aí, tá? Então, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada. Foi um prazer.
Tchau, gente. Obrigada por terem me chamado. Foi um prazer estar aqui hoje. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Entregando a idade. Tchau! A gente te conta.